Está no ar o programa 5 Minutos com Jesus, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na palavra do pastor Haroldo Holdorf, pastor da Paróquia Evangélica Luterana Betel e da Congregação Concórdia de Paulo Bento. Que a graça, a paz e a companhia de nosso Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. Amém. Meditemos na palavra de nosso Deus, do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, onde diz: Pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. A morte é o fim. A ideia da ressurreição do corpo sempre foi chocante para a mente humana, mas justamente este fato é a garantia para os fiéis de que isto não procede de uma mente humana que não conhece as coisas de Deus, mas procede do próprio Deus, que nos dá a garantia de que há uma vida após a morte e ao fiel, ao cristão, uma vida após a morte no reino celestial junto de Deus. Assim como para alguns a ressurreição dos mortos é algo difícil de se entender e imaginar, para outros é muito mais difícil imaginar até o próprio dia da morte. Aí surge a pergunta: a morte é o fim? Na indefinição vem o temor. Tenho medo de morrer. E até sugerimos mudar de assunto para não aumentar ainda mais o receio. Especialmente nesses dias que nós vivemos, quando vemos cemitérios cada vez mais lotados de corpos que partiram deste mundo por causa da pandemia, também isto nos assusta. Nós também não queremos tocar mais no assunto. É tão difícil ver uma situação tão grave que vai rodeando as vidas das pessoas e colhendo as pessoas para a eternidade. A morte é tão certa quanto é certa a ressurreição dos mortos. Portanto, a morte não é o fim. Para alguns, o dia da ressurreição será motivo de júbilo e alegria, enquanto para outros motivo de dor e sofrimento. Isso o evangelista João confirma com as palavras: os que estiverem feito bem, ou seja, creram em Jesus Cristo como seu Salvador, sairão ou ressuscitarão para a vida. E os que tiverem praticado mal, ou seja, não confiaram no Redentor Jesus, irão ressuscitar para o juízo. Com isso, os redimidos pelo Salvador Jesus, os que encontraram paz e perdão no Filho de Deus, não encaram a morte ou o dia do juízo com temor ou como um pesadelo. Eles têm o mesmo desejo que o apóstolo Paulo expressou quando diz: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se eu estou em paz com meu Deus e o meu próximo, que devo então temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta paz que tanto almejamos, ela está depositada na obra redentora do Filho de Deus. Lá ele fez tudo que era de bom em nosso favor. Lá ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. E com o seu sacrifício na cruz, ele pagou a culpa de nosso pecado. Com a sua morte, ele destruiu o poder da morte. Também ele destruiu e esmagou a cabeça da serpente, Satanás, que trouxe ao mundo essa desgraça com o pecado no qual ele fez Adão e Eva caírem. Com Cristo agora, estamos livres da culpa do pecado. Estamos livres do poder da morte, do diabo e do inferno. E vamos ressuscitar para a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Sigamos esta vida cristã em conformidade com
aquilo que Deus coloca na Escritura Sagrada. Permaneçamos fiéis até o fim e veremos cumprida a promessa de Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer! Quando enfim em pleno gozo poderei para sempre o ver, face a face eu hei de ver. Face a face na sua glória.